A gente agora vai conversar sobre política com o Elivaldo Barbosa, já trazendo aqui, voltando ao estúdio, né, Elivaldo? Trazendo os destaques que você anunciou. Vamos começar pelo quê mesmo? Você quer começar pelo quê? Karnak ontem, né? Vamos nós, reunião do governador com a bancada federal? Então, Aline, o governador ontem convidou e foi muito prestigiado até com presenças de 8 dos 10 deputados federais. Por quê? Porque são 8 aliados ao governo do Estado. Foi na coligação governista que elegeu 8 deputados estaduais e um senador, mas juntou com mais o senador Marcelo Castro, 2 senadores. Então, hoje, a bancada aliada ao Palácio de Karnak, lá no Congresso Nacional, é formada por 2 senadores e 8 deputados federais. Esse encontro ontem, Aline, ele, de certa forma, ele foi cercado de muitos mistérios. O que tratou aí? Quer dizer, é uma reunião, aparentemente, absolutamente normal, né? O governador buscou, na verdade, buscar alinhamento do Executivo com a sua bancada federal lá no Congresso, na Câmara e no Senado. Buscar, por exemplo, em relação a questões orçamentárias, a demandas, mas também a questões políticas. Afinidade, ou seja, uma aproximação maior, uma fidelidade, fidelizar a relação do governo do Estado, do Palácio de Karnak, com a bancada aliada em nível federal. E ontem, o coordenador da bancada, que é o deputado federal Florentino Neto, ele deu explicações, assim, muito superficiais, mas deu uma ideia do que foi esse encontro de ontem com o governador Rafael Fonteles. Aqui cada deputado pode se manifestar, existe uma unidade da bancada em torno da condução que vem sendo tão bem feita pelo governador Rafael Fonteles do nosso estado e algumas posições de como a gente possa melhorar ainda mais a integração da bancada federal com o governador. Então, nós vamos fazer agendas em Brasília mais conjuntas, bancada e governador. Nós vamos ter 2 reuniões por semestre, uma no começo do semestre, uma no final do semestre, para podermos estar estabelecendo parâmetros que vamos trabalhar no semestre e depois fazermos a avaliação ao final do semestre. Vamos ter encontros periódicos em Brasília, sempre, muito possivelmente nas quartas-feiras, para acompanhar o governador naquelas agendas que ele acha que a bancada, estando com ele, possa impulsionar ainda mais aqueles projetos. É importante esse alinhamento porque o governador ele tem uma agenda muito específica, por exemplo, na transição energética. Né? Então, projetos de leis que precisam ser votados, que precisam de uma discussão e o engajamento, né, dos deputados e senadores, e aí ele tendo esse alinhamento, ele já consegue ter uma celeridade maior. E a importância da ação do governo com a União via bancada, porque não é só o relacionamento direto do governo do Estado com os ministérios, passa também pela influência e pela a ação dos deputados federais e senadores, sobretudo os aliados. Momento de aprovação de orçamento, de liberação de emendas, tudo isso é preciso essa relação muito bem afinada. E, claro, a relação política, ninguém pode esquecer isso. Nós sabemos que na composição, você lembra bem, Aline, na composição do governo, os deputados federais ficaram fora da composição do secretariado, né? Por quê? Porque já estão lá em Brasília, representando com seus mandatos e participando até da composição federal, dos órgãos federais aqui do estado do Piauí. Isso eu lembro bem que na época causou um certo desconforto ali na relação da composição do governo, o caminhão foi se arrumando ali aos poucos. Então, essa integração também se refere muito a esse aspecto, não é? Ou seja, destinar recursos para áreas onde o Estado precisa e de um alinhamento dos secretários com os parlamentares federais, senadores. É um ano de eleição, é muito importante também esse alinhamento político. Há situações em que a base governista está lá dividida em determinados municípios. Isso não pode comprometer a união da base como um todo. Daqui a pouco vamos tratar desse assunto envolvendo um fato real no município de Cocal da Estação. Então, e tem 2026 também, que ninguém pode perder de vista. É claro que esse assunto não foi tocado, assim, já com definições ontem, que está muito distante ainda, mas é uma perspectiva. E por isso, o caráter oportuno dessa reunião ontem aqui no Palácio de Karnak. O governador, ontem à tarde, foi ouvido pelo repórter Francisco José, onde participou da conferência lá das energias renováveis no Centro de Convenções. E o Francisco José perguntou ao governador sobre a importância desse encontro com a bancada federal aliada aqui no estado do Piauí, e o governador respondeu. Nós temos reuniões frequentes, tanto com a bancada estadual quanto com a bancada federal, em que eu posso externar, obviamente, as prioridades do governo. A bancada
apresenta suas percepções sobre o andamento do governo, sobre a relação do governo estadual com o governo federal e com os demais atores. Então isso nos ajuda a melhorar, a aperfeiçoar a nossa gestão, tanto política quanto a gestão técnica. Então eu fico muito feliz de ter uma base tão ativa e que quer tanto bem ao estado do Piauí, que nosso governo dê certo. Muito bem, governador se posicionando aí em relação a essa harmonia entre os poderes, né? E bem claro também, em relação ao que estamos falando aqui, né, Aline? A parte técnica e a parte política, né? Então, se é uma bancada formada do ponto de vista político, é uma composição política, é claro que essa relação não pode ser deixada de lado, admitida pelo próprio governador Rafael Fonteles. Então, é fundamental a afinidade, o alinhamento, o intercâmbio técnico-administrativo, mas também político, Aline. Bom, agora vamos falar sobre as mudanças no TSE, o fim, né, essa finalização desse processo de transição. Ministra Carmen Lúcia, de fato, tomou posse. E manteve o seu estilo de descrição, bem diferente de Alexandre de Moraes, quando assumiu há 2 anos, em que ele fez lá um coquetel bem festivo e tudo mais, bem espalhafatoso. Carmen Lúcia ontem nem coquetel teve, foi bem protocolar a posse. Na época teve muitas autoridades. Muitas né? autoridades. Este ano também, prestigiado, com autoridades normais, assim, que presenciam um evento dessa natureza, da importância, o presidente da República lá presente, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ministros, enfim, foi uma solenidade do ponto de vista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, presente também. Do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, melhor dizendo, do Senado, o ex-presidente agora, o do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, enfim, foi o presidente da Câmara, exatamente, presentes, e não disse eu, foi de fato uma cerimônia bastante prestigiada. E no discurso, Carmen Lúcia, que já foi presidente do TSE, Aline, reforçou aquilo que é realmente o perfil da magistrada, ou seja, ela vai conduzir o processo eleitoral dos municípios, que já fez quando foi presidente do TSE lá em 2013, e no aspecto de combate ao ódio, combate à cultura do ódio, o algoritmo do ódio, inclusive foi essa a expressão que ela utilizou, combate às fake news, o combate às mentiras digitais é um fator de preservação das liberdades, foi mais ou menos esse o conteúdo do discurso da ministra Carmen Lúcia, e prometeu uma atuação a mais serena possível, de preservar liberdades, a democracia e conduzir a justiça eleitoral como deve ser conduzida. Tem pela frente, como eu disse, a eleição municipal, uma composição também que privilegia uma autoridade piauiense, o ministro Cássio Nunes Marques, que assumiu a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral, é o sucessor natural de Carmen Lúcia, quando terminar o mandato daqui a 2 anos. Então, essa é a composição e agora é bola para frente. A expectativa do país, naturalmente, é de uma condução serena, tranquila da justiça eleitoral para esse pleito e para os outros que virão, preservando, sobretudo, o princípio da democracia. Vamos ouvir o que disse, então, a ministra Carmen Lúcia. O que distingue esse momento da história de todos os outros é o ódio e a violência, agora utilizados como instrumentos por antidemocratas para garrotear as liberdades, contaminar escolhas e aproveitar-se do medo como vírus a adoecer pela desconfiança as relações de cidadãs e cidadãos. Assim, o dono do vírus produz o próprio ganho político, econômico, financeiro, social e agora quer também o eleitoral. A mentira é um insulto à dignidade do ser humano, um obstáculo para o exercício pleno das liberdades. Um dos desafios contemporâneos e que ocupa parte da ação da justiça em geral e da justiça eleitoral no Brasil especificamente, para que não prospere, a mentira espalhada pelo poderoso ecossistema digital das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. Bom, embora com um estilo mais discreto, né, que ela tem que ter a mesma rigidez que vem se seguindo, né, no TSE para garantir a democracia, né? É verdade, Aline. Normas não faltam. A legislação brasileira evoluiu muito, inclusive no combate às fake news, aos crimes digitais, às plataformas digitais. É claro que pode não ser completa, mas evoluiu bastante. As ferramentas legais, a Justiça Eleitoral dispõe. E, naturalmente, a disposição de colocá-las em prática, a ministra sobra nesse aspecto pelo
pela forma como tem atuado, tanto no Supremo Tribunal Federal, como no Tribunal Superior Eleitoral, quando exerceu a presidência em 2013 e agora, quando retorna à Justiça Eleitoral do país, dessa mesma forma, com os mesmos compromissos. Eu tenho absoluta convicção que a ministra Carmen Lúcia levará a bom termo o mandato que iniciado ontem à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Aline. Daqui a pouco, na nossa segunda parte do Ponto de Vista, teremos o que mais? Olha, ontem foi de viva voz. O prefeito, doutor Pessoa, descarta qualquer possibilidade de desistência de concorrer à reeleição em Teresina. E mais, um princípio de crise na base governista, considerando a esfera política, envolvendo duas siglas, o Republicanos e o PSD. Tudo por conta de filiações partidárias no município pequeno, mas importante, no norte do Piauí. Aline. Vamos trazer daqui a pouquinho. Até já, então. Até já.